Bom dia novamente, segundo ano. Eu espero que vocês estejam arrasando nas atividades. E hoje nós iremos fazer a atividade avaliativa de matemática. Então, prestem atenção nas continhas, nos números e nos enunciados. Então, vamos lá? Pega para ti a sua atividade avaliativa. Você vai pegar e vai colocar o dedinho no número 1. Igual a gente fazia lá na sala. Coloca o dedinho no 1. Complete a sequência dos números abaixo. A tia já começou a colocar essa sequência, mas está faltando alguns números. E essa sequência começa do número 1 e vai até o número 100. Aqui a tia colocou o banner dos números, ó, que vocês irão começar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí vocês vão continuar até chegar ao número 100. Tia, mas já tem o 2, já tem o 3... Então, isso você não precisa colocar. Por isso que é interessante você começar. 1, tá faltando 1? Então, você coloca o 1. O 2 já tem, então não vou colocar. O 3 também não precisa. E agora? 4. E aí, você vai continuando. Os que estão faltando, você vai completar, ok? Agora, embaixo dos números, eu tenho uma bolinha preta. Coloca o dedinho nesta bolinha. Observe a sequência acima e complete com. Depois que você completar aqui, você irá responder essa de baixo. Por quê? Antecessor dos números. Antecessor. O que é antecessor? Antes. Então, a tia vai começar aqui, ó. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho o número 19. Então, eu vou identificar o número 19. A tia está colocando no banner, mas você irá colocar aqui, na sua atividade. 19. Tia, então, o antecessor não é antes do 19? Então, antes do 19 é quem? 18. Então, você vai colocar aqui. E depois, 37. Antecessor do 37. Identifica o 37 aqui, que a tia vai identificar ele aqui. Antecessor do 37. Tá aqui, então vocês vão responder. E assim você vai colocar o antecessor de 51, o antecessor de 65 e o antecessor de 100, que vem antes. E no B, o sucessor dos números. Sucessor, que vem depois. Sucessor, depois. Aqui, 10. Identifiquei o 10. Depois que eu faço 10, eu vou fazer o número, ó, depois. 11. Então, o número depois. Vocês identifiquem aqui na tabelinha de vocês e completa. Sucessor de 10, sucessor de 5. Depois do 5, qual o número que é? Coloca 72, 44 e 89. Só observar aqui, tá? Depois, o sucessor, depois. Antecessor, antes. E coloca o dedinho no 2, tia. Observe o cardápio da lanchonete da escola. O que Cida pediu de lanche? Vocês vão observar o cardápio da lanchonete. Aqui eu tenho, ó, batata grande, R$3. Sanduíche, super sanduíche, R$5. A batata pequena, R$2. Sanduíche, R$5. Vocês viram? Ó, tem o super sanduíche, que custa R$5, e o sanduíche, que custa R$3. Então, prestem atenção. Refrigerante, R$1. E a torta, R$4. E aqui tem uma observação. Cida comprou um sanduíche, um refrigerante
e uma batata grande. Vamos aqui. Deixa eu te explicar para vocês. Olha só. E agora vamos descobrir quantos custou o lanche de Cida. Então, vocês vão deixar esse aqui e aqui em cima eu tenho que fazer a continha para me ver qual foi o valor do lanche da Cida para poder marcar. Então, você vai pegar, ó, eu tenho 3 números. Olhem só. Então, ó, Cida comprou um sanduíche, você vai descobrir o valor do sanduíche, coloca aqui. O valor do refrigerante, coloca aqui. E o valor da batata grande. E vai colocar aqui. Tia, eu descobri os 3 números. Eu vou somar, vou juntar tudo. E aí, eu vou descobrir o valor que deu. Ah, tia, deu tanto. Então, você vai ver se o número tá aqui e vai marcar o X no valor que você descobriu, tá bom? E depois, olha só o que nós temos. Represente os números no ábaco abaixo. Depois, faça a decomposição dos números. Tá vendo, ó? A, B, C e D. Olha o meu ábaco, lembra? Então, deixa a tia colocar um ábaco aqui. O meu ábaco tem centena, dezena e unidade. Lembrando que a tia vai colocar um exemplo que não esteja aqui, tá bom? No ábaco A tem que representar 141. Exemplo, não tá na atividade de vocês. 141, tia, ó, 141. Eu tenho uma centena, então vou ter que colocar aqui. 4 dezenas, 1, 2, 3, 4. E aqui, uma unidade. Então, agora vamos decompor. Uma centena é quanto? Uma cento. Então, é 100. 4 dezenas, 40. Que é 10. 10, 20, 30, 40. E quantas unidades? Uma. Isso é decompor. 141. Vou vir colocar aqui o valor novamente, tá bom? E depois, vocês irão fazer os outros ábacos, só imaginar o número aqui. Tia, mas e esse que tem 600? 600 é o quê? 6 centenas. Então, só vou vir na casinha do C e vou desenhar 6 pauzinhos ou 6 bolinhas. E na dezena e na unidade, não vou fazer nada, porque não tem dezena e não tem unidade, ok? 4. Vamos somar? Arme e efetue as continhas. Lembrando que esta continha está assim, ó, 27 mais 34. Eu vou ter que fazer o quê? Armar. Colocar a continha em pé. 27 mais 34. Ok? Dezena e unidade. Vou resolver esta continha. 7 mais 4, 7. Vou continuar. 7, 8, 9, 10, 11. Posso colocar o 11? Não. Vou colocar um aqui e vou ter que subir um. Lembrando que é de mais. E vou somar tudo. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Achei minha resposta. Então, vocês vão fazer as outras. Lembrando que se passar de 10, ó, 10, 11, 12, tem que subir. Agora, segundo ano, vocês vão colocar o dedinho no 5 e observe a tabela e responda. Primeiro, nós vamos observar essa tabelinha. Olha aqui, eu tenho 3 crianças que estão medindo uma mesa, utilizando os palmos. Então, foi o que nós estudamos da régua, centímetros, milímetros e o metro. Só que eles estão utilizando, ó, as mãozinhas para medir o comprimento da mesa. Então, olha só, nesta medição,
Tiago mediu, deu 9 palmos. Maria, 7 palmos. E Francisco, 8 palmos. Então, cada um mediu a mesinha e deu este valor. Porém, vamos observar aqui. Para poder responder estas perguntas, letra A. Então, tia, um deu 9 palmos, o outro 7 palmos e o outro 8 palmos. Vem a pergunta. Por que razão obtiveram medidas diferentes? Por que que o Tiago deu 9 palmos, Maria 7 palmos e o Francisco 9 palmos? Por quê? Tia, será que eles têm a mãozinha do mesmo tamanho? Será? Não, porque se tivessem do mesmo tamanho, teria dado o mesmo comprimento, o mesmo total. Então, vamos voltar para a pergunta. Por que razão obtiveram medidas diferentes? Ou seja, porque o tamanho das mãos são diferentes. Ou seja, a mão do Tiago tem um tamanho, de Maria tem um outro tamanho e o de Francisco outro tamanho. Então, olha só. Então, por que razão obtiveram medidas diferentes? Ou seja, por que tiveram essas medidas diferentes? Porque o tamanho da mão são diferentes. B. Quem tem o palmo menor? E por quê? Ou seja, olha o tamanho da mão da tia. Se eu for medir esta lousa, ó, vai ter 4 palmos. Tia Tânia. Vou até colocar aqui, ó. Tânia. Deu 4 palmos. Se deu 4, minha mão já é grande. Agora, imagina se a tia pegar a mãozinha do Arthur. A mãozinha dele é bem pequenininha. Se a tia for medir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palmos. A tia vai pegar a mãozinha do Arthur, que é um bebê, para vocês entenderem. Presta atenção. Por que que a mão do Arthur deu 9 palmos? A medida, o comprimento, deu 9. Porque a mãozinha dele é menor. Por isso que deu mais. Agora, vamos voltar para a pergunta. Quem tem o palmo menor? Ou seja, vocês vão voltar aqui, ó. Quem foi a criança que deu mais palmos? Que tem mais? Vocês vão observar aqui. E por que que deu, ou por que tem um palmo menor? Se ele deu esse total, é porque a mãozinha dele é bem pequenininha. Então, ó, quem tem o palmo menor? E por quê? Porque a mão dele é igual ao do Arthur. Continuando, vocês irão resolver os probleminhas, que tá assim, importante ler. Pedro tem que pintar 34 janelas. Ele já pintou 17, ou seja, diminuiu. Quantas janelas faltam para Pedro pintar? Então, esta continha é de subtração, de tirar, jogar fora. Vocês irão armar, pega os números, coloca em pé, resolve, lembrando que vou ter que pedir emprestado para o vizinho. E depois tem a pergunta, quantas janelas faltam para Pedro pintar? Faltam para Pedro pintar tantas janelas. Vocês vão fazer a continha. B, o ônibus da escola de Mariana tem capacidade para 45 alunos. Hoje apenas 28 foram. Pergunta, quantos alunos faltaram? Opa! Continha de subtração novamente.
Vocês vão colocar a continha em pé, vão armar, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E preciso pegar emprestado novamente. Resolveu, achou o resultado? Ó, pergunta, quantos alunos faltaram? Faltaram tantos alunos. Inicia respostas com letra maiúscula e termina com pontinho. Lembrando que caprichou, porque vocês não capricharam na primeira. Quer dizer, alguns alunos, a tia ficou triste. Então, já a tia volta para explicar a atividade avaliativa de história, tá bom?